Então, você quer se apresentar, Flaviano? Falar um pouquinho de você, da sua empresa, dos seus serviços. Quem é o Bacana, Flaviano? Qual é a empresa dele? Quais serviços que ele presta? Como é que ele agrega valor às pessoas? Vamos lá. bacana, bacana. Primeiramente, eu agradeço muito a oportunidade de fazer parte aí desse trabalho maravilhoso que você está realizando. Essa, várias lives que têm sido realizadas, eu falo que isso é uma oportunidade muito grande de aprendizado, né? Na multidão de conselhos, a sabedoria. E eu vejo que é um compartilhamento, né, tanto as pessoas que participam, que deixam ali as informações, quanto as pessoas que estão diretamente envolvidas na live. Eu vejo que é um momento muito bom, muito interessante para todos e que isso deve acontecer com muito mais frequência. Eu falo que teve uma alavancagem muito grande em relação a esse momento que nós estamos vivendo agora, né, da pandemia, mas que não seja somente uma situação pontual, né? Que isso seja algo que faça parte da vida das pessoas e que, sem dúvida nenhuma, agrega muito valor na vida das pessoas, né? Eu falo que a oportunidade de crescimento que nós temos agora, ela é muito grande, muito grande. E me apresentando aí, meu nome é Flaviano Carvalho, eu sou aqui de Patinga, Minas Gerais. Eu, durante muitos anos, eu trabalhei em algumas empresas na área de gerenciando o contrato na área de logística e gerenciando o contrato da Xerox do Brasil, que era um contrato de outsourcing de equipamentos, né? E eu falo que esses dois períodos aí foi uma faculdade maravilhosa na minha vida. E acabei que hoje eu tenho, há 3 anos, eu tenho a minha empresa, que é o Instituto UFC Coaching, que é o nome fantasia, mas tem como razão social INDC, que é o Instituto Nacional de Desenvolvimento Comportamental. Ah, que legal. Eu atuo, bacana, né? A razão social hoje é INDC, o nosso principal objetivo é trabalhar dentro desse viés, que é o desenvolvimento de competências comportamentais, favorecendo assim e ampliando, né, o resultado das pessoas através daquilo que ela tem como potencial, que é o comportamento. E no decorrer desse tempo, eu atuo como professor também, né? E acho que professor não conta, porque você entra dentro de sala de aula, né? Um aluno pergunta assim, se você só dá aula ou trabalha também, né? Eu falo assim, né? Só dá aula, né? Então, atuo como professor aí há 10 anos, graças a Deus, uma profissão maravilhosa, encantado com tudo isso. E dentro do trabalho que nós fazemos hoje, eu acho que tudo começou mais ou menos assim, ó. Há um tempo atrás, eu fui ministrar uma palestra, e essa palestra, ela, na hora que terminou, tinha vários empresários ali, principalmente da área de gestão de pessoas, e vários diretores de empresa, e quando terminou, veio uma pergunta para mim. E veio uma pergunta assim, ó, tudo que você falou é muito bonito. Como que eu aplico isso dentro da organização, sendo que a palavra de ordem é ganhos, lucros e ganhos. Ele não está errado. Nenhuma empresa ela é fundada, ela é montada pelo simples fato de eu acho que eu quero pagar alguém, eu acho que eu quero pagar salário, eu vou montar uma empresa porque eu gosto. Não. As empresas nascem, isso é uma realidade, ela tem como viés principal ali ser lucrativa. Isso é a saúde da empresa. E ela sendo lucrativa, consequentemente, ela traz benefício para toda a interface que a envolve, né? A sociedade, e por aí vai. Mas, entendendo essa questão, quando ele fez essa pergunta, naquele momento, eu confesso para você, eu lembro de um diretor de gestão de pessoas de uma das maiores empresas do Brasil. E ele disse assim, e aí, qual é a resposta para isso? Solimar, aquilo ficou agarrado na minha garganta. Eu vim embora para casa, isso tem uns 4 anos. Eu vim embora para casa, eu era gestor, eu era gerente de operações logísticas, acompanhava toda a parte de logística em balde, de sistemas em Minas ali. E eu voltei para casa preocupado com aquilo. Falei, cara, realmente é bonito. Tem que ter uma resposta mais plausível. Tem que mostrar algo mais. Tem que apresentar como que eu faço para montar uma equipe integrada, congruente com o propósito fundamental da empresa. E aí eu comecei a estudar para isso. Falei, cara, eu vou atrás desse viés, eu vou correr atrás desse negócio. Isso foi quanto? Que ano? Isso, nós estamos em 2020, foi em 2016. Ok, 4 anos atrás. 4 anos atrás. E, assim, eu comecei a correr atrás das questões, entender um pouco mais sobre isso. Fiz a minha formação em coaching,
né, que me ajudou muito. E sempre quando eu falo de coaching, né, eu falo com muito cuidado, porque não é o que muitas vezes o mercado está apresentando que é coaching, né? O coaching é uma responsabilidade muito grande em termos de desenvolvimento de pessoas, né? Ele não tem uma frase no meu escritório, pintado na minha parede, que fala assim que estímulo sem propósito, né? sem resultado, não promove mudança. Então, o estímulo tem que promover mudança na vida das pessoas. E daí eu comecei a buscar, entender um pouco mais, estudar um pouco mais. Eu fiz minha formação em coach executivo, com foco em trabalhar dentro das empresas. Eu fiz formação em analista comportamental, tanto que a camisa daquele INAC, né, Instituto Nacional de Análise Comportamental, no qual você também é um analista que tem feito um trabalho grandioso aí, né, na região do Espírito Santo, trabalho maravilhoso. E mudou a minha vida, tá? Eu tenho certeza, a formação que eu fiz início do ano passado, em fevereiro, com a Imaculada, mudou a minha vida, abriu meus horizontes, mas mudou muito. Me agregou muito valor. Foi um dos cursos que mais me agregaram valor até hoje. Que ótimo. É um divisor de águas, né? É um divisor de águas. Eu comecei a estudar isso um pouco mais. Hoje eu me tornei diretor executivo do INAC. Né? Em dezembro agora nós estivemos em Portugal, na cidade de Porto, ministrando uma formação de analista comportamental. Em julho do ano passado, ministrei uma formação na Argentina, em Buenos Aires, com um dos meus professores, Alfredo Caramucci. E nessa busca de querer aprender um pouco mais e conhecer, responder aquela pergunta, sabe, Sr. Limar, aquilo incomodou, aquilo ficou realmente aqui. Eu falei, eu quero entender um pouco mais sobre isso. Que resposta que é? O que nós podemos trabalhar com essa questão? Eu fui para o mercado, comecei a entender um pouco de gestão de processos também, aprofundar nessa área. A minha formação é administração de empresas, sou formado em administração de empresas, pós-graduado em logística e cadeia de suprimentos, pós-graduado em logística reversa. E voltei para a escola. Hoje eu faço mestrado em gestão de negócios. O objetivo de entender o quê? Processo e pessoas. Processo e pessoas. Como que posso fazer esse casamento perfeito? E aí nós começamos a trabalhar e entender essa pergunta. E por incrível que pareça, eu tive a oportunidade de convidar essa pessoa para visitar o Instituto. Ela foi ao Instituto, nós encontramos primeiro numa outra palestra, e eu já estava como palestrante mesmo ali convidado, e eu convidei para ir ao Instituto, e lá nós começamos a conversar. Falei, rapaz, olha, 4 anos atrás, ele nem está nessa empresa mais, falei, olha, 4 anos atrás você me fez uma pergunta, e eu quero responder para você. A pergunta é associada a como que as empresas podem hoje, e que está dentro do tema da live, né, que é as equipes integradas, que nós vamos chegar lá. Como que as empresas podem associar os ganhos à questão de desenvolvimento pessoal, aquela parte bonita do negócio, onde muito bonito falar, né, desenvolvimento. Mas como é que eu consigo associar uma coisa com a outra? As empresas querem resultado rápido. Eu lembrei de uma frase em 95, quando eu fiz um treinamento na FCO, Fundação Cristiano Ottoni. Quem disse essa primícia foi Vicente Falcone Campos. Vicente Falcone, ele disse o seguinte, ele trouxe uma primícia de que gerenciar é alcançar resultado através das pessoas. E aí a gente para pensar, se gerenciar é alcançar resultado através das pessoas, é evidente que eu tenho que ter um processo esplendoroso, muito bem feito, mas, consequentemente, eu tenho que ter uma equipe que encaixe dentro desse projeto, desse processo. E aí, exatamente. 3 características, eu até separei assim, 3 características que normalmente eu trabalho dentro das organizações hoje para prestar consultoria, assessoria e desenvolvimento das empresas. 3 características. A primeira delas está voltada para quê? Antes de eu ter engajamento, antes de eu promover essa questão toda com a empresa, como que está hoje a questão do desdobramento das diretrizes? Primeiro, se a empresa tem uma diretriz bem definida. Sabe aquela velha perguntinha que nós fazemos para o gestor? Falou, olha, qual o seu negócio? E ele engasga. Ele fala um produto, mas não fala um negócio. E são coisas distintas. Produto é o que você oferece para o cliente. Negócio é o benefício gerado do seu trabalho para o cliente. O negócio é o benefício. Pode falar.
Então, o início de tudo é fazer um bom diagnóstico, entender qual é o negócio da empresa, qual a situação da equipe, como é que está a situação de hoje. Identificar tanto negócio, processos de pessoas, a situação atual. É isso? Exatamente. Esse diagnóstico, inclusive, eu posso disponibilizar para você. Eu tenho uma planilha hoje que eu uso. Ah, que legal, eu sei. Pode até mandar para o pessoal que está aí nos acompanhando na live, né? Manda um recadinho lá para o Solimar depois. É uma planilha que a gente consegue fazer todo esse diagnóstico, tá, Solimar? A gente vai conversando com o gestor sem induzi-lo. A gente vai conduzindo, né? A gente vai conduzindo o gestor e ele vai respondendo ali algumas questões e a gente consegue entender. Perguntas simples como essa, qual é o seu negócio, a gente já começa a entender o nível de profundidade da percepção dele em relação ao negócio, à empresa que ele tem. E aí a gente começa, através desse diagnóstico, a entender o seguinte: a empresa, ela tem alguma diretriz definida? Ela sabe para onde quer chegar? Ela sabe quais são as condições dela? E isso, Solimar, é tão interessante que isso não serve só para uma multinacional ou para uma grande empresa. Eu falo que se hoje qualquer um virar e falar assim, eu vou montar uma empresa para mim, eu vou abrir um negócio, que seja você como único funcionário. A partir do momento que você tem uma segunda pessoa chamada cliente, você tem que ter muito claro a percepção de quais são as diretrizes que você tem. Porque cliente é o seguinte, sobrevive hoje, não é quem tem o foco do cliente, não é quem tem o foco no cliente, é quem tem o foco do cliente. Do cliente, então, exatamente. Quem tem o foco do cliente. Do cliente. Então, o que a empresa precisa entender? Se pode ser uma pessoa que fala assim, olha, eu vou montar uma empresa, qual que é? É uma portinha desse tamanhozinho que vai vender sanduíche e a partir de hoje sanduíche natural e diferente. O diagnóstico dessa empresinha é a mesma do diagnóstico de uma grande empresa. O que muda é o volume de processos que ela tem. O que muda é isso, é a quantidade de processos que estão atribuídos a ela. Mas o diagnóstico, a percepção, o que quebra um pode quebrar o outro do mesmo jeito. Então, nesse cenário, nesse contexto, é interessante o quê? Fazer esse diagnóstico, entender quais são as diretrizes, definir muito bem essas diretrizes, e a partir do momento de eu ter essas diretrizes muito bem definidas, é importante que esse desdobramento esteja acontecendo. O que é o desdobramento das diretrizes? O desdobramento das diretrizes é a interpretação dos objetivos propostos pela alta administração. Imagina que, vamos falar assim, mas isso é para empresa grande? Não, é para empresa pequena também. Imagina que seja você e mais 3 funcionários. E nesse contexto, o que é que nós temos? Nós temos ali a proposta da empresa. Como que é feito esse desdobramento? É como se fosse mais ou menos isso. Olha, se falasse assim, eu como gestor chamasse ali um grupo de funcionários, os meus gerentes, e falasse com os gerentes assim, olha, a partir do semestre que vem, nós precisamos aumentar o nosso market share. Ok. Aí o gerente, ele vai promover o desdobramento das diretrizes. O desdobramento, ele está situado na faixa do meio da pirâmide, que é o nível tático. E o gerente chega para a equipe e fala assim, pessoal, aqui ó, todo mundo aqui, vamos lá, a partir de semana, mês que vem, nós vamos ter que aumentar nosso market share. E vocês dão um jeito, vamos lá, vamos trabalhar, precisamos, e eu sei que você dá um jeito. Hein? Na hora que ele terminar de falar, o pessoal vai estar assim para ele, olhando para ele. Uhum. Beleza, vamos aumentar esse negócio que você falou aí. Beleza. Né? Ele não fez nada. O que é o desdobramento? O desdobramento é pegar o objetivo estratégico, que é aumento de market share, até dezembro de 2020, e começar a desenvolver isso aqui. Para aumentar o market share, o que eu preciso fazer? Eu preciso de atender bairros que ainda não atendo? Perfeito. Equipe de venda, vem cá. Nossa meta, acessar 3 novos bairros por mês, atendendo até o final do ano, por exemplo. Né? Esses 3 novos bairros têm que gerar 3 novos clientes. Então, ele está desdobrando, ele está pegando uma meta principal e está fazendo um desdobramento. E esse desdobramento, o Rico aí está conosco, esse desdobramento aí, ele promove o quê? Ele facilita
o entendimento da equipe daquilo que realmente precisa ser alcançado. O desdobramento de diretrizes promove gerenciamento de rotina e promove indicadores e procedimentos. O que acontece na maioria das vezes nas empresas? Muitas vezes chegamos numa organização e ela fala assim, eu preciso que seja criado procedimento e indicadores. Nós estamos começando na contramão. Procedimento de que? Indicadores de onde? Quais são, qual que é o seu, qual que é o desdobramento disso tudo? Pode falar. Agora nós temos a gestão 4.0, que tem as metodologias ágeis. Dentro das metodologias ágeis, a gente tem uma ferramenta que eu botei um comentário aí, chamada OKR, que é uma ferramenta muito simples, muito prática, para fazer isso que você está falando. A gente pega um objetivo, por exemplo, eu quero aumentar o ticket médio das minhas vendas em 10%. Ok, então quais as métricas que eu vou usar? Como é que eu vou medir isso? E o que eu vou ter que fazer? Quais as iniciativas que eu vou ter que colocar em prática? E com isso eu alinho a equipe, alinho as pessoas, alinho um negócio chamado stakeholders, para as pessoas que não sabem, todo mundo que está envolvido no processo, né? E com esse alinhamento eu consigo fazer as equipes integradas, consigo integrar a equipe. Então, vale a pena pesquisar sobre OKR. Obrigado. Sim, OKR, eu ouvi falar sobre OKR um tempo atrás, até um amigo meu me convidou a participar de um treinamento de OKR, né? E aí o que aconteceu, eu estou esperando agora passar esse período, porque professor, você sabe, virou agora artista de cinema, né? É gravação de aulas e envio de conteúdo quase que diariamente. Mas isso é interessante porque facilita muito o trabalho. E a partir do momento que eu tenho muito bem feito esse desdobramento, eu consigo trabalhar e pensar um pouco no contexto de engajamento. E aí sim fica claro, conduzir a equipe e montar uma equipe integrada. Aí nós estamos chegando no tema principal da live, que é a questão da equipe integrada. E aí, o próprio nome já fala. O que é integração? Integração é fazer com que as pessoas sejam parte de um todo. Eu não consigo manter minha equipe integrada somente, e aí já tiraria o nome de integração, não consigo manter minha equipe somente naquilo que é o contexto onde ela faz, onde ela atua. A equipe, para ser integrada, ela tem que entender, eu sendo da área financeira, eu tenho que entender por que a logística da empresa tem um prazo X para entregar o material. Eu tenho que entender por que os processos funcionam dessa forma. Eu tenho que entender, lá na área de produção, por que o meu pessoal dos suprimentos compra com prazo de tanto em tanto tempo. Então, essa compreensão é essencial para que eu consiga estar integrado, engajado no contexto. O que acontece muitas vezes? Já viu aqueles casos assim de que o setor comercial vende um produto e sabendo que o prazo de entrega são 5 dias, promete que o cliente entrega com 2 dias? Bastante no setor de mármore e granito aqui no sul do estado do Espírito Santo. Setor de mármore e granito aqui no sul do estado do Espírito Santo. O pessoal é especialista nisso. Isso causa um problema que você nem imagina. Porque o que acontece? Isso vai gerando... Quando fala em entrega, a entrega, o prazo, o cumprimento disso, ela está entre as 5 características pilares da qualidade. As 5 características da qualidade, né? Os atributos da qualidade. Uma delas está voltada para quê? Entrega. Então, quando você consegue, por exemplo, associar essa integração, o que pode acontecer? Quer dizer, então, que eu não posso vender e com um prazo menor, mas é uma venda muito grande? Posso. Desde que eu não comprometa meu cliente interno. A minha integração está preservada. Eu ligo para o Solimar e falo, Solimar, eu sei que a entrega é feita com 5 dias. Eu estou com um cliente aqui que é um caso especial. O que pode ser feito? Estou vendo? Com 3. Não é com 5 nem com 2. Com 3 nós entregamos para uma situação extremamente atípica. Então, são situações de integração que vai favorecendo um bom desenvolvimento para a equipe e vai promovendo uma condição que nós chamamos de quê? E aí nós vamos entrar no contexto de engajamento, que está muito associado à questão comportamental. E sabe o que é a questão comportamental? Eu chamo de unidade de diversidade. Unidade de diversidade significa o seguinte, unidade é o propósito principal da empresa. Diversidade é o conjunto de pessoas que nós temos atuando dentro do mesmo cenário.
E nós temos pessoas com perfis comportamentais totalmente diferentes. Então, repete isso. Repete isso. Unidade e diversidade. Repete. Unidade de diversidade. Está associada em unidade aquilo que é o propósito da empresa. Diversidade é um conjunto de pessoas que estão associadas a esse propósito. Então, nós temos unidade, ou seja, a meta principal, o objetivo da empresa está aqui. Agora, diversidade são um conjunto de pessoas que pensam diferente, agem diferente, atuam de forma diferente. É aquele que olha para o outro e fala assim, ah, tá vendo? Ele demora muito para entregar. Mas esquece que para a entrega dele é tão perfeita que ele avalia 2, 3 vezes para poder promover uma entrega. E aí, essa unidade de diversidade, a gente começou lá do topo da pirâmide, quando você consegue fazer um bom desdobramento, quando você consegue fazer um bom processo de engajamento, uma integração, eu consigo entender o quê? Eu vou dar um exemplo agora dentro dos 4 pilares comportamentais. Tá? Vamos imaginar assim que nós temos aqui o seguinte, perfis dominante, influente, estáveis e analíticos dentro da organização. Nós temos os 4 atuando dentro da empresa. E você já reparou que muitas vezes nós queremos que todo mundo seja igual a gente? E que o outro pensa também da mesma forma que todo mundo tem que ser igual a ele? E que se fosse assim, não seria unidade de diversidade, seria unidade de unidade. E às vezes não seria interessante, por quê? Nenhum perfil é melhor do que o outro. Todos os perfis, eles se completam. E aí, vamos pegar um exemplo, um perfil analítico. O perfil analítico, ele pode ter uma característica, às vezes, de demorar um pouquinho para promover uma entrega. Por que que isso pode acontecer? Porque muitas vezes não vai estar conforme aquilo que é a expectativa dele de entrega. Então, isso pode acontecer dele acontecer uma demora um pouco maior. Qual o trabalho que tem sido feito hoje nas organizações? Como que o analítico, por exemplo, ele consegue entender se o tempo de entrega está bom ou está ruim, se o produto que ele está oferecendo está bom ou está ruim? Simples. Ele pode simplesmente sentar com o gestor, e aí eu falo que o gestor entra nessa questão, né, de chegar próximo dele e falar assim, olha, vamos trabalhar aqui o seguinte, o que é que você pode definir como extrema exigência, e aí, por exemplo, é um relatório que não pode ter erro. O que você pode definir, por exemplo, como uma condição de exigência média e de baixo nível de exigência? Por exemplo, eu já vi pessoas com perfil analítico que, dependendo da posição do carimbo que ela batia na folha, ela rasgava e tinha outra, porque ficava um pouco torto. Aí nós falamos assim, mas isso é perfeccionismo, é toque. Não, são características do perfil. O perfil dominante, se carimbou, tá ótimo. Se o carimbo tá claro ou não, dá para ver, bola para frente. E da mesma forma, são perfis também que precisam ser trabalhados em outros extremos. Como influente também precisa ser trabalhado em outros extremos. Como estável também precisa ser trabalhado em outros extremos. Agora, virando a mesa para essa situação, nós falamos da mesma condição. Os 4 perfis, existem potenciais que podem ser trabalhados, que a partir do momento que eu, como gestor, consigo entender a equipe que eu tenho, e aí tem um trabalho formidável que você faz, nós fazemos, que é a engenharia de equipe com a plataforma Company, que é mapear o cargo e pegar as pessoas e perceber se ela está no lugar certo. E essa questão, Deixa eu interromper só um minutinho. Vamos lá, algumas coisas então. Independente de ser empresário, você hoje ou não, é interessante você conhecer seu perfil comportamental conforme o Fabiano está explicando. Então, se você ler a mensagem que eu estou colocando aqui agora, eu estou oferecendo um teste DISC gratuito para as pessoas que estiverem assistindo a ficarem na live até o final. Então, no final da live, eu vou explicar como que a pessoa recebe esse teste DISC gratuitamente aí. Segundo, você está encaixado, ou você empresário, conseguir encaixar bem sua equipe, as pessoas certas nas funções certas, e para isso existem ferramentas que não é difícil, não é caro e não demora. É rápido, fácil e barato. Então, vale a pena as pessoas investirem um pouco de tempo aí, tanto para se conhecer, como para conhecer a sua equipe, para promover esse bom encaixe para que as coisas funcionem bem.
Tá? Então, quem tiver aí na live, que quiser ganhar o teste DISC, é só ficar aí um pouquinho, tá? Até o final, que a gente vai distribuir aí alguns testes DISC para as pessoas que estiverem na live. Obrigado, Fabiano. Desculpa a gente interromper. Não, Solimar, tranquilo, foi bem colocado. E eu falo um pouquinho mais aí também, se você quiser promover um sorteio com a galera aí no final, tá? Depois você deve ter o controle aí das pessoas. Se você quiser fazer um sorteio para as pessoas depois, hoje eu tenho um modelo de uma plataforma, que é uma plataforma chamada Training. Ela vai com uma pesquisa comportamental, uma tétrade do tempo, índice de positividade e bem-estar e roda da vida. Eu ofereço para a pessoa sorteada a licença dessa plataforma. Ó, que bom aí, ó. Quem tiver interesse em participar do sorteio, por favor, me mande um direct. É só me mandar um direct. O sorteio vai ser feito através dos directs que eu receber. De repente eu recebo um direct só, 2 ou 3, aí fica fácil o sorteio. Perfeito. Só me passar que eu já mando para a pessoa e ela recebe essa plataforma. Ela vai ter uma tétrade do tempo, que é toda a gestão do tempo dela, que é importante, urgente, circunstancial, interruptivo, né? Um relatório aí de quase 8, 10 páginas para ela, uma pesquisa comportamental básica e uma índice de positividade e bem-estar, que é o modelo PERMA, e também a roda da vida para ela poder fazer. E é uma licença que é dela. Tá? Ela pode usar isso aí durante um ano inteiro, tá? Inclusive, se ela quiser até mandar pesquisa de tétrade do tempo para as pessoas, ela pode mandar à vontade. Beleza? Ok. Então já distribuímos presentes. Beleza. Dentro daquilo que a gente estava falando, e aí a gente vem lá para um contexto de quê? Quando a gente fala da questão da unidade de diversidade, a gente consegue definir dentro da empresa a pessoa certa no lugar certo. E assim, aí eu consegui entender, eu volto lá naquela pergunta do início da live, né? A pessoa falando assim, tá, mas é muito bonito, como é que eu faço isso? É trabalhando com as pessoas. Eu tenho o processo está desenhado, a estrutura está muito bem desenhada, o processo está muito claro. O que eu tenho que fazer agora? Eu volto lá em Falcão. Eu tenho que alcançar resultado através dos recursos, através das competências comportamentais que eu tenho. E aí tem uma coisa muito interessante, que é o terceiro nível que nós vamos falar aqui agora, que é a inteligência emocional. E é um contexto que tem que ser trabalhado dentro das organizações. Além do autoconhecimento, porque o que é a inteligência emocional? A inteligência emocional ela traz 2 cenários. Ela traz as competências pessoais e as competências sociais. A competência pessoal, nós temos 2, que é autoconhecimento e empatia. É aquilo que eu vejo. Quando você aplica uma pesquisa comportamental DISC, a pessoa passa a ver o perfil dela. Ela passa a ver o perfil dela, ela passa a entender. Eu vou lá naquela frase de Carl Jung, que é fantástica. Aquele psicólogo que foi um dos precursores do estudo de comportamento. A sua visão só se tornará clara quando você puder olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. É o despertar. Legal. A primeira etapa da inteligência emocional é esse despertamento que nós temos, que é o quê? Competência pessoal, que é autoconhecimento. Tanto que você presencia isso sempre quando a pessoa recebe uma pesquisa comportamental e que ela olha para aquilo, ela fala assim, meu Deus, de onde você tirou isso? Né? Quem te falou? Quem te falou isso aqui? Ela fica deslumbrada. Então, a mente já começa a mexer. A mente já começa a trabalhar. É o despertamento que Carl Jung fala. E aí, tem uma segunda etapa da inteligência emocional, que além aquilo que eu vejo é o autoconhecimento. Aquilo que eu faço é o autogerenciamento. Ou seja, a partir do momento que eu me conheço, o que eu preciso realmente fazer? Se eu percebo que no meu autoconhecimento eu preciso trabalhar a disciplina, se eu não trabalho, eu vou lá numa frase muito interessante que fala sobre insanidade de oportunidade. Insanidade de oportunidade é fazer as mesmas coisas todos os dias e esperar resultado diferente. Sabe? Então, quando eu consigo perceber a questão do autoconhecimento, e aí autoconhecimento é o que eu vejo, e autogestão é o que eu faço,
Aí sim, eu começo a trabalhar o contexto da inteligência emocional. E a segunda etapa, que é a competência social, aquilo que eu vejo, o contexto é empatia. Empatia. E aquilo que eu faço está relacionado ao quê? Ao relacionamento. E aí, por que muitas vezes as empresas hoje em dia falam assim, Flaviano, tem problemas de relacionamento? Você começa a trabalhar no contexto, aí você entra com autoconhecimento, você entra com autodesenvolvimento e autogerenciamento, você começa a mostrar para as pessoas o seguinte, ninguém é igual a você, mas o que tem nele de mais e que falta em você é completo. Você quer ver um exemplo disso claro? Casamento. Casamento. A esposa ou o esposo é contrário, são antagônicos de perfil. Aqui em casa também é assim. Aqui em casa é assim. Aqui em casa, meu perfil é influente e dominante. O perfil da minha esposa, pessoal aí, maravilha, saudade do professor Flaviano. Turminha está entrando, meus alunos aí estão entrando. Que maravilha. E aí, o que acontece? Meu perfil é influente e dominante, e minha esposa ela é analítica e dominante. Então, são perfis totalmente diferentes, né? Um, ele se soltar a corda, vai embora. O outro pensa, peraí, nós vamos para quê? Tem que ter significância, se não tiver, não adianta. Né? E isso acaba trazendo um equilíbrio de tudo, né? Acaba trazendo um equilíbrio. Então, o que é apaixonante nisso tudo, Solimar, o que é maravilhoso nisso tudo, que a gente percebe, a Gisele está aí, analista comportamental nossa aqui também, o que é apaixonante como montar essa equipe integrada, ela está associada a isso, a promover realmente uma integração para que as pessoas possam entender, para que ela possa... Vou te dar um exemplo simples disso, tá? Às vezes a pessoa... Eu vi uma vez uma pessoa brigando com um profissional que estava ali na recepção de uma empresa, porque ela não queria receber um malote no horário tal. Mas brigava, eu não sei o quê, absurdo e tal. Quando ela entendeu o motivo, por questões, valores financeiros mesmo e tal, e outras condições, ela falou, nossa Deus, eu não podia deixar isso aqui mesmo, não. Quem tinha que ter chegado no horário era eu, para poder entregar o malote, tal. Então, tá vendo como é que funcionam as questões? Quando você promove integração, você passa a ter uma visão de cliente interno muito maior. A percepção de cliente interno. O que eu estou atendendo? Olha, será que o fato de eu atrasar 5 minutos a entrega de um documento, o que acontece com o meu cliente interno? Qual o resultado que ele tem? O que vai comprometer o trabalho dele daqui para frente? Como que ele vai agir diante dessa situação, desse cenário? E aí eu volto naquela questão. Não é difícil nós promovermos o desenvolvimento das pessoas associado ao resultado da empresa. Pode falar. Coisa rápida. Em algumas empresas que eu faço consultoria, uma das formas que eu uso para integrar a equipe é desenhando o processo de trabalho para todos saberem como que o trabalho de cada servidor, de cada colaborador, gera resultado, ou gera comprometimento, ou facilita, ou complica o trabalho do próximo. E aí a pessoa se vê dentro do processo, ele vê que aquele carimbo que ele achava que era uma bobeira, e aquele carimbo é importante no processo. Entendeu? Exatamente. Então, a parte de desenhar processos, modelar o processo, é bem interessante para integrar equipes também. Exatamente. Gera aquela percepção de cliente interno, né? Aquela visão de cliente interno. Exatamente. E essa integração da equipe, né? Promover esse resultado, a gente fala assim, é aquilo que está falando, é difícil? Não. Tem que ter o quê? Propósito. Inclusive, sabe o que acontece muitas vezes na organização? Muitas vezes, quando no meio de um processo desse, a gente apresenta a proposta para as pessoas e falamos assim, olha, você precisa desenvolver tais competências. Às vezes a pessoa não quer. Às vezes ela não quer. Às vezes ela mesma se coloca na condição de falar assim, olha, não, para mim não dá. Para mim não dá. E aí existe a possibilidade de remanejamento, né? E aí o gestor pode avaliar até a possibilidade de remanejar. Vou dar um exemplo, né? Uma vez eu tive um gestor comigo, estava com um gestor comigo e ele disse assim, Flaviano, eu preciso mudar de função imediatamente, senão eu vou pedir conta, eu não aguento mais.
Falei, mas vamos entender essa questão, por quê? Não, eu não aguento mais. Falei, rapaz, mas é muito bacana, você tem... você está... Deixa eu só melhorar essa iluminação aqui, Solimar. Fica à vontade, Fabiano. Nós estamos em quarentena, todo mundo está em casa. Hoje nós estamos na descontração, na informalidade, no bate-papo. Só está faltando a cervejinha ou então a taça de vinho. É boa. Galera, enquanto o Fabiano aí acerta a iluminação dele, é importante que todos nós entendamos que numa empresa o importante é duas coisas: pessoas e tarefas, pessoas e processos. Então, quanto mais alinhado tiver essas duas partes, essas duas pernas, mais fica fácil a integração entre as pessoas e o processo, tá? Então, isso facilita demais a integração. Segue aí, Fabiano, bola está com você. Exatamente. E aí, essa questão principal, quando nós falamos da questão dessa estrutura, né, pessoas e processo, quanto mais alinhado eu tenho o meu processo, melhor fica direcionar minha equipe para esse cenário. Melhor fica direcionar. E tem um contexto muito interessante que a gente percebe nas organizações, é a questão da ansiedade, muitas vezes, que as pessoas têm de querer promover essa, vamos usar o termo mudança, de uma forma assim, ou seja, a partir de amanhã eu já estou dessa maneira. Isso muitas vezes não, isso não vai acontecer dessa maneira. É um processo. E todo o processo de desenvolvimento comportamental, ele está associado a uma questão de quê? Conhecer, e aí eu vou usar um termo que Kant, um psicólogo, ele trouxe sobre o contexto de mudança. Tá? O que Kant trouxe? Kant falou o seguinte, o que é mudança? É você descongelar, aí depois você muda, depois você recongela. O que é esse processo que ele traz? Ele está falando o seguinte, a princípio, quando você descobre, você abre a sua mente, a mudança ela faz isso, né? Você muda de uma cidade, muda de empresa, toda mudança ela traz isso, essa abertura da mente. Depois você adequa a mudança, você entrega a mudança, participa da mudança, e depois você recongela. E aí você cria novamente ali o quê? Você cria novamente um novo formato, um novo poder. E aí, o que acontece nesse contexto? Dentro desse cenário aí, você consegue promover uma nova situação de mudança, promover mudança, que está associado novamente a descongelar, mudar e recongelar. Só que muitas vezes, toda vez que você propõe uma mudança para você, essa proposta é uma proposta um pouco pesada. Tá? Ela é um pouco pesada. Por quê? Imagina só, eu até conversei com o Imaculado um tempo atrás e usei esse exemplo. Porque a gestão de mudança é assim. Imagina que você determina que a partir de agora você vai começar a fazer atividade física. Tá? Olha, eu vou fazer uma atividade física. A partir de agora, eu começo a fazer. Tá, legal. Abriu uma caixinha no seu cérebro. Essa caixinha está falando o seguinte: atividade física. 6 da manhã, todos os dias. Uma caminhada. Legal. Show de bola. Você começa naquela primeira semana, na segunda-feira, fazendo aquela caminhada gostosa, chega em casa, toma um banho, aquilo é gratificante, seu cérebro está pulando de alegria, e você começa até mandar foto para as pessoas, né, que a partir de agora você é fitness, a partir de agora você é um atleta, e você faz caminhada, e você está o cara agora nesse momento. Bacana. Com uma semana, a sua mente, ela começa a abrir outras caixinhas que já existiam. Caixinha do tipo assim, ó. Você é doido? Acordar às 6 da manhã? Você deu aula ontem até 11 da noite? Para com isso. Começa a mudar o horário. Aí começa a confrontar aquela caixinha da mudança que está aqui do lado. E aí você começa... A primeira caixinha já começa a falar assim, acho que amanhã eu não vou mesmo. Eu mereço. Amanhã eu não vou mesmo. Eu cheguei muito tarde. E aí começa esse ciclo. Com o passar do tempo,
você percebe que aquelas caixinhas que estavam aqui abertas confrontaram a de cá a ponto da de cá ser eliminada. Muitas vezes a gente fala assim, vamos criar um propósito agora de gestão de disciplina, competência comportamental, determinação para aquilo que eu quero fazer. Vamos falar uma outra competência comportamental, relacionamento. Né? Porque a extroversão é uma habilidade comportamental, o relacionamento é uma competência comportamental. Né? E a competência nada mais é do que o desenvolvimento de habilidades que foram transformadas nesse propósito. E você desenvolve uma competência. Eu posso ser extremamente extrovertido, mas não ter habilidade nenhuma de comunicação. E aí, o que acontece? Eu começo a falar, eu preciso trabalhar isso. Quando eu falo isso, começa a vir na cabeça alguns fatores aqui, do tipo assim, não, vamos usar o termo paciência, né? A gente trabalha muito aqui. A pessoa vira e fala assim, mas você não acredito que você vai levar desaforo, não acredito que você vai deixar a situação acontecer dessa maneira. E esse confronto que tem com a nossa mente, ela é uma coisa complicadíssima. A partir do momento que nós começamos, é aí que eu falo que entra o trabalho, tá? Do profissional, do analista comportamental, né? E vários outros profissionais que atuam nesse contexto, é de trabalhar o quê? Para que isso vire um hábito. Para que eu consiga trabalhar essa ideia que eu levantei aqui, dentro do cenário oposto que está das várias caixinhas que me comprometem, e começar a fazer o contrário. Como é que eu faço o contrário? É questionando, não a caixinha de cá, mas questionando as que estão abertas. Quando eu começo a questionar as caixinhas que estão abertas, eu começo a encontrar o seguinte, eu consigo combatê-las com os meus valores, os meus propósitos. Por quê? Se eu entendo os meus valores, eu defino prioridades. Valores definem prioridades. E aí, se eu consigo entender, se eu falo o seguinte, olha, por que eu vou fazer uma caminhada? Não é porque eu estou acima do peso, não. É porque eu vejo que isso me traz satisfação, isso me traz saúde, bem-estar. Ótimo. Isso é valor para mim? Saúde e bem-estar é um valor para mim? Sim, é um valor. Então, perfeito. Eu faço caminhada não é para perder peso. Faço caminhada para poder ter saúde e bem-estar. Me sinto bem fazendo caminhada, então eu vou fazer. Vira um valor. Valor é prioridade. Vira um hábito. Então, aquilo que nós definimos para nós como valor, quando você tem o autoconhecimento, né, você conhece bem seus valores, os seus propósitos, ter o conhecimento da sua estrutura de perfil comportamental, sabendo quais são aquilo que é extremamente forte, potencial no seu perfil, e aquilo que precisa ser trabalhado no perfil comportamental, você começa a ter como propósito principal isso aí, você vai introduzindo habilidades e promovendo o desenvolvimento comportamental. E aí, Solimar, quando nós temos uma equipe totalmente engajada, uma equipe totalmente que tem autoconhecimento e gestores, eu bato muito no conceito de gestores. Gestores. É o principal responsável em manter e promover esse desenvolvimento, e para isso eles têm que ter um preparo muito bom, tem que estar muito bem preparado para que resultados sejam alcançados. Essa questão, né, principal, quando nós falamos aí de promover essa equipe engajada, você tendo pessoas que têm esse autoconhecimento, são pessoas que vão alcançar resultados formidáveis. Aí as pessoas crescem, a empresa cresce, isso é fator competitivo. Tá? Isso é fator competitivo. Grandes empresas hoje em dia já estão voltadas para esse cenário. Grandes empresas já estão tendo a percepção de que, deixa eu voltar o contexto para a minha equipe. Se eu tenho uma equipe engajada, eu consigo um melhor resultado. Porque o que acontece? Você é consultor e você sabe muito bem de que todo processo que é considerado crítico dentro da organização são processos que têm muitas vezes, o contato diretamente com o cliente. Eu dei aula na pós-graduação de uma escola aqui na região, que é a Facdoto, ela traz uma condição de que eram vários dentistas. E quando nós começamos a falar sobre a questão de indicadores voltados para o cenário deles, às vezes a gente ficava assim pensando, né? Nossa, mas são dentistas, não vão estar nem muito preocupados com isso, né? E como que vai ser essa percepção? Nós começamos a falar o seguinte, você sabe quem compromete o seu trabalho? Além dele mesmo, né? Uma grande preocupação que tem é a questão de quem está na linha de frente. Olha o processo crítico. Atendimento, uma secretária pode comprometer seu trabalho. Concorda?
Fabiano, só te interromper aí. A gente vai ter que finalizar a live daqui a uns minutinhos, certo? E, como prometido, eu estou colocando aí uma mensagem para que as pessoas possam solicitar o teste DISC delas, ou pelo meu direct, ou pelo meu WhatsApp, tanto faz. E quem quiser também o sorteio aí do Fabiano, vou pedir para ele reforçar o sorteio. Também mande a mensagem para o meu Instagram e ou para o meu WhatsApp, que a gente vai fazer o sorteio. Retomando a bola para você aí, Fabiano. Não, perfeito. É um assunto que, assim, a gente ficaria o dia inteiro falando sobre ele, com vários exemplos e conceitos que a literatura nos traz, que é uma coisa, assim, extremamente necessária dentro das organizações e, acima de tudo, na vida das pessoas. Falo que todo mundo sai ganhando, todo mundo sai com resultado diante disso, né? Tanto a empresa quanto as pessoas. E aí, o principal propósito é alcançar uma equipe totalmente integrada, engajada e com grandes resultados pessoais e profissionais. Reforçando a questão do sorteio que nós falamos naquela hora, né? É só mandar para o direct lá do Solimar. Nós vamos sortear aqui uma licença de uma plataforma training. Tá? Essa plataforma ela vai com uma pesquisa comportamental básica, ela vai com uma tétrade do tempo, e ela vai também com índice de positividade e bem-estar e roda da vida. Essa é para quem trabalha hoje com atendimentos de coach e outros mais. Essa plataforma também permite fazer registro de atendimentos de coach, permite fazer atendimentos, todos os atendimentos que você tiver, de assessoria, consultoria, você consegue registrar ali esses atendimentos pela plataforma. E quem ganhar também, né, quem for candidato aí que ter essa sorte aí de ganhar essa plataforma, qualquer dúvida que tiver, pode fazer contato com o Solimar, pode falar comigo também. Eu mando assim um videozinho, me fala que eu já mando de uma vez, diferente da dúvida, eu já gravo um vídeo no Loom, tá? E mando um vídeo explicativo do passo a passo de como acessar e funcionar a plataforma. Ok? Tranquilo, tranquilo. Fabiano, então, eu queria agradecer muito aí, tá? A sua participação, o seu tempo, o seu conhecimento, tá bom? Muito obrigado e eu acho que as pessoas podem entrar em contato tanto com você como comigo pelo direct, pelo Instagram, né? Então as pessoas podem manter contato e vamos programar outras lives. Você é um poço de conhecimento e eu acho que você tem muito a agregar às pessoas, né? Através das suas vivências, conhecimentos e experiências. Então, da minha parte, Fabiano, muito obrigado mesmo. E agradeço a todas as pessoas que estiveram com a gente também aí. E eu quero pedir que o pessoal manda coraçãozinho aí, agradecendo ao Fabiano, por favor. Manda coraçãozinho sem pena. Fabiano, sua despedida final. Olha, pessoal, muito obrigado, Solimar. Eu agradeço pelo convite, tá? Eu vendo aí os pessoal entrando aí, é maravilhoso. Você vê o pessoal participando aí, tem um primo meu, Riva Moreira, né, e vários alunos entrando também junto conosco. É uma alegria muito grande poder participar desse momento junto com você. É uma troca de experiência, né? Eu falo que, à medida que a gente vai conversando aqui, as coisas vão fluindo, vão acontecendo, e, sem dúvida nenhuma, eu vejo que é um assunto que deve ser muito explorado, muito trabalhado, tá? Não é fácil, mas é possível. Isso aqui é interessante. Tá? Não é fácil, mas é possível. E é esse o principal objetivo nosso aí desse trabalho. Né? Agradeço imensamente aí o trabalho maravilhoso que você tem feito em Espírito Santo, né? E fico feliz por tê-lo conosco aí hoje como analista comportamental do INAC, né? Que é o Instituto Nacional de Análise. Estou evoluindo, Fabiano, estou evoluindo. Eu sei. Já está bem na frente, está fazendo um trabalho maravilhoso aí. Né? E me coloco à disposição sempre que necessário. A gente está junto aí nesse contexto para trocar informações, está sempre, né, desenvolvendo grandes trabalhos juntos aí. É uma oportunidade muito grande aqui nesse dia. Eu falo que, você falou sobre o tempo, né? Existem coisas que as pessoas que acompanharam agora, elas merecem, acho que o sucesso, parabéns, são todos delas, porque eles desprenderam nesse momento, Solimar, o bem mais precioso que eles têm, que é o tempo. Porque o tempo que eles desprenderam para estar conosco aqui nesse momento agora, nunca mais vai voltar para eles.
mas com certeza espero que possa ter contribuído para que esse tempo seja multiplicado em novas ações, novas oportunidades de crescimento e autoconhecimento. Muito obrigado, Fabiano. Muito obrigado a quem esteve presente. Muito obrigado, Fabiano. Vou encerrar agora, porque senão o Instagram derruba a gente. E daqui a 5 minutinhos, a Cristiane Trindade vai estar com a gente falando sobre 3 dicas aí, 3 passos para captar clientes na internet. Eu acho que de uma forma ou de outra, hoje, todo mundo está precisando de captar cliente. Então, a Cristiane vem agora e nos brindar com o conhecimento dela. Gente, muito obrigado. Fabiano, fica com Deus. Até mais. Tchau.